Seja bem-vindo ao Palavra Afiada, o podcast onde a literatura ganha voz, cortes precisos e reflexões afiadas. Aqui, cada página é um convite ao debate. Cada frase carrega um impacto e cada episódio é um mergulho nas palavras que revelam um universo de palavras. Lançamentos instigantes, clássicos imortais, poesia que fere e cura, prosa que desafia e transforma. Vamos afiar nosso olhar sobre a literatura e suas múltiplas facetas. Pegue seu café, ajeite seu fone e prepare-se para uma viagem literária como você nunca ouviu. Palavra Afiada está no ar. Olá, muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Palavra Afiada, o nosso podcast de literatura. E hoje nós vamos falar sobre um livro muito, mas muito legal. É uma HQ que vai discutir sobre literatura, contos de fadas, vai falar sobre cultura pop e sobre o quê? Gastronomia. E quem está conosco hoje é o Felipe Tazo. Muito bem-vindo, Felipe. Oi, bom dia, Rose, tudo bom? Bom Prazer dia. Enorme estar aqui com vocês. Olha só, o que mais chama atenção, pelo menos no começo, quando você pega o livro, e que eu achei muito legal, é o nome do livro, Cozinha Monstro. Qual é do nome? O nome na verdade, foi o que sobrou, foi um acidente, né? A gente gasta um tempo muito longo preparando uma história em quadrinhos, e aí eu coloquei um título de referência para poder ir conversando com o ilustrador, com o Daniel. E aí, papo vai, papo vem, vamos mexer aqui, mexe ali. A gente foi se preocupando com outros aspectos e, no fim, ficou Cozinha Monstro, que é um nome bem simples, mas ele vai direto ao assunto, né? Ele explica muito bem o que está acontecendo. O Daniel Souza é o ilustrador, viu, gente? Isso mesmo. Que ajudou a montar esse livro maravilhoso. Deixa eu te perguntar uma coisa. A Cozinha Monstro, ela fala sobre gastronomia, traz contos de fadas, e a gente vai depois, mais para frente, durante a entrevista, trabalhar um pouco sobre esses temas, mas ela traz também muito da cultura pop e da cultura dos HQs, né? Esse livro é para quem já está inserido nesse contexto ou não é para todo mundo? E por quê? E como que você poderia me falar um pouquinho sobre essa cultura pop e esse livro? Olha, a gente sempre tenta receber mais e mais leitores dentro do mundo da HQ, é verdade. Uhum. Algumas HQs trabalham de uma maneira muito mais simples e são muito mais bem receptivas, é verdade. Por exemplo, a Turma da Mônica, que é feita... Bom, foi onde eu, inclusive, me alfabetizei, basicamente. Mas, não, o Cozinha Monstro foi uma evolução de outro trabalho que eu e o Daniel já tínhamos feito uma vez, e a gente desenvolve uns conceitos que são bem mais rápidos, né? Então, acho que quem está familiarizado com HQ, com quem já se dá bem com a linguagem, é capaz de ter uma absorção melhor, uma leitura melhor da história como um todo, mas é lógico que não tem como a gente excluir ninguém, não. A gente sabe que as pessoas vão se sentir muito melhor familiarizada, mas isso vale para qualquer outra mídia, né? Qualquer pessoa que tem algum tipo de fluência vai aproveitar melhor. Se você assistir um jogo de futebol pela primeira vez, você não vai entender nada, Verdade. mas a vibração e a emoção estão ali também. Como que foi essa ideia de misturar comida com cultura pop? Essa foi uma longa discussão também para a gente. A gente estava buscando uma ideia que fosse um pouco mais ousada. E aí é claro que a gente não estava querendo trabalhar só uma história em quadrinhos que pudesse divertir as pessoas. Então tem muito subtexto nessa história. No Cozinha Monstro, né, a gente está contando a história de um restaurante que, como ingrediente principal dos seus pratos luxuosos, tem elementos da nossa imaginação, da nossa fantasia e tal, de uma maneira até a somatizar o que as pessoas tiveram de medos e de más experiências. Então, no Cozinha Monstro, serve-se lá uma sopa de escuridão, para justamente quem tem medo de escuridão se sentir um pouco mais à vontade e conseguir somatizar isso. Isso obviamente, é uma cutucadinha no formato
da medialização da culinária, né? Que foi uma coisa que tem um fenômeno bem recente, né? Todo mundo fazendo programa de culinária na televisão e tal. Eu pensei em ousar um pouco mais. Pois é, e você sabe que eu fiquei pensando, eu falei, cara, será que nesse texto dele, porque eu li o texto, vi as figuras, os desenhos, né? Todos, eu falei assim, será que tem uma rebeldia aqui, que ele está querendo trazer alguma mensagem? Você acha que esse livro tem esse toque de rebeldia, de tirar a pessoa? Porque assim, eu vejo duas coisas. Primeiro, que eu acho que o livro atravessa várias coisas. Eu acho que tem um pouco de psicanálise quando você fala de medo, você fala de fantasia, Sim. mas também tem um pouco dessa coisa de você ser transgressor, de olhar e falar, não, eu posso fazer diferente, tanto que os nomes são muito disruptivos, a comida, a cultura, os elementos, os produtos, tem essa coisa mesmo da transgressão, Felipe? É claro, né? A gente não pode criar uma obra de arte que dance conforme a música. A gente não pode contar uma história do mesmo jeito que todo mundo conta. É claro que a gente se dá bastante o luxo de usar os recursos que muitos outros quadrinistas já estabeleceram ao longo da história, porque isso é muito importante como homenagem e também como crescimento do aprendizado. Mas é lógico que eu não queria ser um cara... eu não queria ser o Maurício de Souza, eu não queria contar uma história bonitinha nessa HQ especificamente. Então a gente tem sim que forçar a barra em alguns aspectos, claro, porque a emoção que a gente tem na escrita é a emoção que a gente quer que as pessoas tenham na leitura. Então, eu tenho que dar uma forçadinha para as pessoas embarcarem na história de, pô, esquisito isso, cara, que coisa estranha, que legal. Então, é uma parte da própria escrita ser rebelde contra a maneira como já foi feito antes. Agora, por exemplo, os nomes, né? Você tem lá o nome de um prato ali que permeia a história, que é o consumé de fênix, né? O que você quis trazer com esse nome? Por que esse nome? Como que foi a escolha? O que você pensou? Logo no começo da história, o chefe da cozinha já está instruindo a equipe sobre um prato novo que eles estão lançando no restaurante, que é um consomé de fênix. E fênix nem é tão parte do nosso folclore, mas ela é parte da nossa fantasia também, aquele bicho que se renova e tal. Para trazer um super efeito ousado para a pessoa que consumia aquilo, eu precisava criar um bicho, um prato, né, um bicho que fosse ousado também, que criasse um elemento mais agressivo, assim, porque nem tudo no restaurante é para somatizar as crises, né? O lobo mau tá aí, né? O filé de lobo mau tá aí, mas alguns tem prato com fada e tal, que é para criar efeitos bem positivos. O lance de ser um consomé é porque eu estava no meio da escrita, preparando esse texto, e aí eu acabei me lembrando desse termo, que eu ouvi falar em algum lugar, mas só muito tempo depois de publicada a revista que eu fui dar uma pesquisada em algumas receitas de consomé e descobri que é uma sopinha com caldinho bem sem graça, assim, é basicamente chá. Então, serve como uma entrada, claro, para esquentar o estômago e valoriza super os paladares, os sabores e tal, mas não é um prato que eu pediria no restaurante. O filé de lobo mau, né? É uma vingança. Eu o filé de lobo mau e sairia mordendo todo mundo. Pois é, então é isso. O filé de lobo mau é uma vingança gastronômica contra o lobo mau da história desse conto de fada. Com certeza que imagina. E outra, a gente também precisa de um pouco de propriedade de lobo mau dentro da gente de vez em quando, para não ser a pessoa que dança conforme a música, para não ser bem comportado e tal. E no fim da história, os três porquinhos cozinham o lobo mau no caldeirão lá, que o lobo mau entra pela chaminé, mas ninguém come o lobo mau, a carcaça do lobo mau. Porque porco é vegetariano. Então, agora você traz também lá durante a história, tem lá eu vou colocar não é produto, né? Um alimento novo que é o curupira, né? E aí e também tem lá o chefe com todas aquelas facas, aquela coisa, né? A dona do restaurante,
é um negócio assim que... Porque a HQ, ela, como é Cozinha Monstra, ela traz um pouco dessa história meio assustadora, né? A ideia sua era de trazer essa coisa desse terror ou não? Por exemplo, Curupira, por que você trouxe o Curupira misturado com o Lobo Mau, misturado com a fada, misturado com a Fênix? Você pega toda uma cultura, né? Um monte de elementos culturais e joga nessa HQ, né? Eu cometi o pecado de não ter um universo mitológico consistente. Eu não estou usando sei lá, o folclore brasileiro exclusivamente. Nem só o folclore europeu, nem só as histórias dos contos de fadas. Mas eu não estou dizendo que isso é ruim, não, viu? Eu estou dizendo que isso é doido. É que é bom. Foi um pouco. O que eu procurei era o que incomodava a gente, o que tange a gente, o que faz diferença na nossa vida, na nossa criação. Por isso que eu tenho um elemento que é, por exemplo, a sopa de escuridão. Muita gente tem medo do escuro. Então, por que não transformar isso num prato e... Então, vamos, sim. E quando você fala transformar num prato e é tipo, vamos resolver isso aqui. Eu tenho medo, eu preciso enfrentar esse medo e eu preciso aprender a viver com ele, ou superar, ou pelo menos aprender a viver. Essa é a ideia? Essa é a ideia. Vamos somatizar o medo de escuro que eu tinha, que eu tenho, e vamos transformar isso em outro sentimento, porque cada prato no restaurante traz um efeito colateral, um superpoder, entre aspas, aí, bem diferente. Então, o medo da escuridão deixa a pessoa mais triste, mais contida, mais para baixo, tal, que é um sentimento diferente do medo do credo, tá escuro, deixa eu sair daqui, sai correndo. Então, é colocar a escuridão em uma outra caixinha, em uma outra resposta sinestésica, assim, para a gente poder ressignificar aquilo, né? Essa revista é ambientada na cozinha, mas não é aquela culinária de sushi, né? De cortar tudo pequenininho, trabalhar com pinça. É porque eu trabalho com o Daniel há muito tempo, e eu e ele, a gente já está familiarizado com o estilo de cada um. E se você for ver a maneira como o Daniel desenha, ele também não é um cara que desenha delicadinho, né? Ele não, ao contrário. Ousado e um pouco agressivo também. Então eu não posso escrever uma história junto com o Daniel de, sabe, uma família em volta da televisão conversando, porque isso não combina com o jeito que ele vai desenhar. Então eu preciso ter facas grandes e afiadas, e isso, exatamente. Eu preciso ter facas grandes, eu preciso ter pessoas em posições expansivas, porque é o melhor uso da forma como o Daniel trabalha, que é um recurso incrível, né? Olha só esse corte. Aqui, né? É muito doido. Agora, onde foi a fonte? Porque uma das perguntas que eu faria, mas você já acabou respondendo, é como que foi essa sinergia entre você e o Daniel, entre a construção do texto e a ilustração. Mas qual que é a fonte que vocês bebem? De onde que vocês buscam inspiração, né? Porque todo artista e todo escritor, ele acaba tendo, né, uma inspiração, ou várias, né? Sim, com certeza. Isso é muito legal de trabalhar com história em quadrinhos. Como eu não sou funcionário de nenhuma editora nem nada do gênero, cada história eu estou trabalhando com um artista diferente, e cada artista diferente está trazendo recursos completamente diferentes. No caso do Daniel, isso foi meio trapacear, porque eu e ele, a gente se conhece de adolescente, então a gente tem o mesmo senso de humor, a gente ouve as mesmas bandas, a gente esteve nas mesmas festas, a gente morava próximo, né, na década de 90, lá em Barão Geraldo. Então, para a gente é meio fácil ter essa sinergia. Do jeito que eu começo a elaborar alguma coisa, ele já está trazendo uma outra, né, um outro tempero ali, que eu falo, pô, legal isso e tal. Com outros artistas, a minha conversa é bem mais, sei lá, passo a passo, né? O que você acha dessa ideia? Legal. E assim, tá. O que você vai pôr aqui? Que eu quero trabalhar tal aspecto, né? Como eu trabalho com alguns outros desenhistas, a mistura sempre fica diferente, não tem jeito. Eu trabalhando com outro desenhista, sou diferente, inclusive pela maneira como eu organizo as narrativas. Isso você acha que a HQ ela está mais popularizada? Existe mais amantes da HQ? E eu pergunto isso por conta dos animes, eu falo animes, mas tem gente que fala animes, dos mangás.
Você acha que isso popularizou ou ainda há um longo caminho para poder os escritores ainda, porque não dá para viver hoje no Brasil, não sei se dá, você pode perguntar, eu tenho a impressão que não dá ainda para viver só, falar, não, eu só vou escrever, só vou produzir, para alguns pode até ser, mas ainda não dá para dizer assim, eu vou viver disso, né, tem que fazer outros serviços, né? Sim, eu trabalho com outras coisas também. A história em quadrinhos e a literatura são uma parte muito grande da minha vida, mas realmente é esparso, os ganhos são aqui e ali. Tem muitos artistas muito qualificados que trabalham para empresas americanas, para empresas europeias, produzindo e entregando para lá. Sim, a gente tem no Brasil Mike Deodato Jr., que ele desenha para Marvel e sempre tá nas rodas lá. Então ele ganha um salário americano para gastar no Brasil. Homem de sorte. Como roteirista é um pouco mais difícil. Mas não é uma popularização? Sim, a gente mora num planeta que está crescendo, a população aumenta cada dia. Está mais globalizado, né? Está cada dia mais globalizado, então sim, as histórias em quadrinhos europeias, a gente vai sofrer uma invasão chinesa e coreana nas histórias em quadrinhos da mesma maneira que a gente está sofrendo a invasão musical, que música trafega mais rápido, e a gente tem sim um aumento do consumo de mídia visual, porque a criançada até semana passada estava indo para a escola com o celular. Aí você anda no recreio, abre um aplicativo de leitura de HQ, já existem 2 brasileiros, e você lê histórias em quadrinhos de graça no próprio celular. Então, a leitura aumenta, mas o consumo não necessariamente. Porque o volume de informação que a gente recebe todo dia é muito amplo e não dá para a gente falar, bom, agora eu vou tirar o meu tempo para ir ler minhas histórias em quadrinhos como eu fazia na minha infância, que eu caminhava até a banca de jornal, comprava as minhas histórias em quadrinhos ou no sebo, voltava para casa e aquela pilha estava me aguardando, eu ia lá, sentava e tirava o meu tempinho para ficar lendo. Além disso, a gente não tem no Brasil uma mídia de referência para as histórias em quadrinhos, infelizmente. A gente não tem... A gente tem poucos canais de YouTube de gente muito legal, muito qualificada, discutindo as histórias em quadrinhos, as nacionais e as estrangeiras, mas a gente não tem, assim, grandes plataformas de venda como a Netflix tem feito para séries, porque o volume de produção de série de televisão traz um retorno muito maior, muito mais rápido do que as histórias em quadrinhos. Apesar que eu não acredito que a gente consiga produzir muito mais filme mais rápido do que a gente produz uma história em quadrinhos, ou uma série de histórias em quadrinhos. Não é possível, o raciocínio não é. Agora, assim, dentro da tua jornada, né, com a HQ, você gosta de super-heróis? Porque, assim, a Marvel, todo mundo, né, ou não é a tua praia? Qual que é? Você gosta mais do asiático, do europeu, do americano, ou você gosta de todos? Eu gosto de todos. Eu não tenho formação em história em quadrinho de herói. Porque as histórias da Marvel e da DC, durante uma fase muito grande, você pegava uma revista aleatória na banca de jornal, Super-Homem, ou Batman, ou os Mutantes, os X-Men, e eles já estavam no meio de uma história, você pegava aquela história, chegava no final da revista, a história terminaria no próximo volume, ou continuaria no próximo volume, que era a estratégia deles de pegar o leitor e fidelizar o leitor. Isso nunca deu certo para mim. E eu acho, assim, é difícil você colocar numa caixinha única o super-herói, porque o Super-Homem teve 1 milhão de desenhistas, o Capitão América teve 1 milhão de desenhistas, 1 milhão de roteiristas, mas eu acho que a história em quadrinho é muito mais plural. É tão mais plural que é assustador. E então, o que eu gosto mais são dos europeus, por enquanto, por conta que eles não têm pressa para contar a história. Qual é o feedback que você tem recebido dos leitores em relação ao trabalho de vocês? É o melhor do mundo. As pessoas acham que a gente é muito doido, não sabe o que está passando na nossa cabeça e fala, por que vocês não estão fazendo uma coisa mais normal? Ótimo. Consegui. Vitória. Era isso que eu queria. É legal essa provocação. E, assim, é claro que quem tem trabalhado, quem tem mais hábito, que tem mais proximidade com a história HQ, fica admirado,
porque não só a gente ousou na proposta da história, como a gente também ousou nas cores. Essa história em quadrinhos trouxe uma ousadia, uma inovação na forma como a gente pensou as cores. As cores têm uma significância, né, importante, elas mudam na hora que a história muda um pouco. E a gente trouxe também, claro, um pouco de violência, e também a gente trouxe uma proposta de roteiro um pouco mais fora do padrão. Então, o legal disso é as pessoas ficam envolvidas com a história por conta da gente ter ousado, e as pessoas que têm um pouco menos de influência nas HQs ficam, pera, como? Toda história de quadrinhos é assim? Não sei se eu gosto. Tá bom, você sabe que, enquanto eu estou conversando aqui com você, tá me vindo, né, na minha mente um filme, ou filmes, de um diretor que ele gosta desses, só que eu não consigo me lembrar o nome dele, que ele gosta desses traços mais, assim, de cadáveres, de morte, que tem a Jack, a noiva cadáver, lembra? Sei, quem que é o você gosta dele ou não? Amo o Tim Burton, acho o máximo. Tem umas coisas, tem alguns autores, né? Porque daí a gente põe num balaio só todo mundo que trabalha de narrativa, diretor, escritor, desenhista e tal. Tem alguns autores que são agressivos, né? A gente assiste filme de terror de sanguinolência e pedaços de gente voando, o monstro com os olhos brilhando embaixo da cama. Esse diretor, eu acho que o Tim Burton, eu gosto dos filmes dele, mas eu acho que ele é sensível, não é eu não acho ele agressivo. Você acha ele agressivo? Não, é o que eu ia falar, ele é o contrário. Ele é o cara que é gótico, que é escuro e tal. Isso. Mas ele não se furta a fazer uma história, um conto de fadas muito legal para quem é mais velho, para gente que a turma da barba branca e tal. Então a gente também tem um acalento ali, um encantamento da coisa. Obrigada por você ter nos colocado nesse lugar de velho. Não, estou falando de mim, eu tenho certeza que tenho 20 anos. Tem 18, você errou. Apesar de conversar sobre as mesmas histórias em quadrinhos que eu, lá da Turma da Mônica. Pois é. Deixa eu te falar uma coisa, a gente estava falando, né, sobre essa coisa de viver, né, da obra, né? Agora o seu projeto ele foi financiado pelo FIC, né? Foi. Como que e você também você não escreveu só essa revista, né? Não. Você tem mais trabalhos. Como que é ter essa possibilidade de estar financiando? E me mostra para os nossos ouvintes, nossa, muita coisa. Não é muita coisa ainda, mas eu estou trabalhando nisso. Mas é bastante. Mostra pra gente. Então, o FIC, o Fundo de Investimento de Cultura de Campinas, eu vou mostrar o selo aqui, ó, é uma joia que a gente tem na cidade. Campinas tem uma iniciativa de produção cultural, de criar um subsídio para todas as artes, que é sensacional. E acho que ela poderia ser muito ampliada e muito mais distribuída. Mas eu tive a sorte de ser agraciado pelo FIC logo cedo. Esse aqui é o livro das coisas que acontecem por aí. Não é uma HQ, é um livro, apesar de ser muito bem ilustrado. E ele foi uma das primeiras edições do FIC também. Eu tive, foi em 2007 que eu publiquei, foi o surgimento do FIC. Eu fui um dos primeiros a ser contemplado. Eu não tenho um livro por ano. O FIC surgiu aí em 2007 e eu não tenho 15 livros, né? Porque eu gostaria muito de ter um livro por ano com o FIC, mas eu não vou. Tem que ter espaço para todo mundo, né? Eu não consigo. É verdade. Tão agressivamente assim. Mas o FIC é uma joia para a gente, para melhorar a fluência cultural da cidade, porque a Campinas é muito grande para ter tão pouco aparelho cultural e tão pouca capilaridade da distribuição cultural. E isso para a gente tem sido muito legal. Então, como eu falei, em 2007 veio esse, através do FIC, o livro das coisas que acontecem por aí, foi muito legal essa experiência. Em 2010, logo em seguida, perdeu o Playboy. Deixa eu tirar o dedo da capa aqui, né? Agora foi meu primeiro romance, né? E ele também foi feito através do FIC. Tá, legal. Daí você pode ver, foi 3 anos depois. Né? Não é um atrás do outro. Eu publiquei junto com o Daniel o Bar do Pântano. O Bar do Pântano já é um caso de que a gente não conseguiu uma lei de incentivo para isso. Então, portanto, é uma história em quadrinhos que a gente fez através de um catarse,
que é uma vaquinha, basicamente. Tá. Todas essas pessoas aqui foram gente finíssima e ajudaram a gente a publicar essa história em quadrinhos. Tá. E aí, mais recentemente, eu consegui uma verba através do PROAC, que é esse programa aqui, que funciona exatamente como o FIC, só que esse aqui é do estado, o programa é do estado de São Paulo, ao invés de ser do município. E o Botão Vermelho é o meu romance mais recente. E esse romance, ele fala do cara que ganha 20 mil reais por mês para apertar um único botão vermelho dentro de uma casa completamente vazia. É um romance suspense. É suspense. E como é de praxe, eu tô discutindo coisas que estão logo abaixo da camada da primeira leitura, né? O cara tá lá apertando o botão vermelho, mas o significado da história toda não é só apertar um botão vermelho. Claro, né? Estou aqui analisando como que funcionam as relações de trabalho, mas ao mesmo tempo a personagem está falando conversando com o próprio silêncio, conversando com o tempo, porque ele está dentro de uma mansão enorme, ele tem que apertar um único botão, isso consome 0,2 segundos do dia dele, então ele tem tempo para elaborar outras coisas, apesar de ser um homem muito simples, muito um malandro, né, na verdade. Sim, verdade. Bom, Felipe, eu quero... vamos lá. Só então veio o Cozinha Monstro. Bom, para a gente finalizar, onde o nosso ouvinte consegue adquirir, né, o Cozinha Monstro e até esses outros exemplares? Olha, juro por Deus, já tem coisa no Mercado Livre, tem usado. Muito bom. Eu acho isso de um status profissional maravilhoso, assim. Eu tenho livros que estão sendo revendidos no Mercado Livre ou na estante virtual. São os usados. Bacana. Os 0 km, só comigo, loja.felipetazo.com.br. Tá bom, perfeito. Felipe, muito obrigada pela sua entrevista, sucesso na tua carreira de escritor, e é sempre muito bom falar com você. Muito obrigada, viu? Imagina, eu que agradeço a oportunidade, o espaço da Educativa, parabéns pelo ótimo trabalho educativo, é uma rádio incrível. Muito, muito obrigado por me receber, Rose. Obrigada. Bom, eu quero agradecer você que ficou conosco, conversando aí sobre a Cozinha Monstro, né? Falando sobre HQ, sobre história, sobre literatura, muito legal. Então, a semana que vem, eu estarei aqui esperando você com mais um escritor ou uma escritora para falar sobre esse universo da letra. Até, gente. Beijo. Tchau, tchau.